tarde, Célia! Célia! Boa tarde, Cibele Renata! Seja bem-vinda! E hoje nós vamos falar sobre polêmicas. Isso mesmo, nós vamos falar sobre ufologia. Né? A gente está dando risada para descontrair um pouco, mas é um assunto científico, né, Célia? Sim, a ufologia ela é a ciência que estuda os objetos voadores não identificados e todos os seus efeitos que não tem explicação lógica ou explicação razoável sobre o tema. Né? Então, qualquer coisa que diz respeito à vida fora da Terra, a ufologia ela dá o pitaco dela. Tanto que estão criando a profissão de ufólogo profissional até para colocar na nossa CLT aqui no Brasil. Achei um avanço assim fantástico. Verdade, não sabia disso. Sim, está tendo um projeto, ainda é um projeto que os ufólogos sejam reconhecidos no nosso país, porque é uma profissão. A maioria ou totalidade dos ufólogos que temos no nosso país são de forma independente, são autônomos, eles que acabam indo atrás, pesquisando por conta própria, e é um recurso que, caro. Muito, né? Quem fica em vigília, a pessoa tem que se deslocar, tem um trabalho meio arqueológico em cima disso, e isso despende muito, né? Os equipamentos são caros. Exatamente. E essa questão também de a maioria das provas que temos hoje é prova testemunhal, então tem essa questão de você ir até a cidade, conversar com a pessoa querer falar, porque é um tabu ainda, as pessoas não falam, não gostam de se expor, de falar, porque acaba virando deboche. Tem um descrédito, né, em cima disso. Exatamente. Mas eu fiz um teste, Sibeli, e esse teste eu adoro fazer. Quando eu falo, porque eu falo mesmo, eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou tabu, porque eu gosto do tema, eu sou apaixonada pelo tema. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas sobre ufologia, é assim, quase que 100% das pessoas tem um caos, né? Tem um caos para contar. Ou ela viu, ou o pai, a mãe viu, ou o avô viu, o tio viu. Tem alguém sempre da família, um amigo, que teve algum caso para contar. Só que não conta, porque, não, vão debochar de mim, vão achar que eu tô louco, vão achar, né? Então, eu acredito que hoje, com a publicidade que estão dando mais ao tema, mais casos vão vir à tona. E o Brasil, ele está no topo do mundo. Nossa, Brasil e México, né? No México também tem muitos casos de aparições. Muito. E nosso eixo aqui de São Paulo, Vale do Paraíba, é um eixo que tem muitos casos ufológicos. Muitos. Então, assim, se for pegar a nível Brasil, dá para catalogar aí diversos casos. Eu já ouvi um estudioso, um observador de ufologia falando que o horário entre 5 e 6 horas da tarde, até se pôr o sol, é onde você tem mais incidência. Só que esse horário é um trânsito tão grande de helicóptero e avião em São Paulo, que se for um UFO, vai passar lindo, maravilhoso, que ninguém vai nem olhar. Porque já são muitas luzes no céu nesse horário, né? E tem uma questão mais forte ainda, né, Sibeli? As pessoas não estão acostumadas a olhar para o céu. Né? Eu costumo olhar para o céu, adoro. Eu também. E nessa de você olhar para o céu, você vê coisas. Se surpreende. Né? Então eu aconselho até aos seguidores que estão aí assistindo, comecem a ter essa prática de olhar o céu. Não só o céu, olhar com os olhos, mas observar direito as fotos que a gente tira. Também. Porque às vezes o que o olho não está vendo, quando você tira uma foto, nossa, mas eu não tinha visto essa luz, esse formato, o que esse objeto está fazendo aqui? Exatamente. Que passa despercebido a olho nu, na lente da câmera vai acabar tendo uma bela surpresa. Depois nós vamos colocar o que eu gravei, que foi assim, eu não conseguia ver olho nu, mas a máquina conseguia. E é interessante porque a gente volta de novo para aquele também nosso estado de presença, né? A gente vive tanto no automático, na agitação, que a gente não olha mais, a gente não contempla. Não enxerga, né? Não enxerga. Olha sem enxergar, né? Exatamente. E quando começou, Célia? Você já nasceu uma amante de... Gente, Pedro, dá para mostrar aqui na mesa a coleção de amiguinhos que a Célia trouxe? Que lindo! Essa aí é minha pequena coleção ainda. O jarro está na frente, né? Deu para ver? Deu? Essa, por enquanto, é minha pequena família cósmica que eu estou montando. Mas isso é que é inclusão. É
Claro, Isso é que é inclusão, gente. O pessoal Claro. fala de várias formas, mas isso tem um Com quê de certeza. inclusão? Esse estudando. Pega ele, Sibeli. Esse aí eu já tenho de Varginha. Olha isso. Ah, Ele é muito bonitinho, gente. Foi o que a gente olhou, né, de cara. Peraí, segura aí pro Pedro. deixa- Você vai dar um... vai lá. Aqui, Pedro? O Pedro vai dar um zoom. Pronto? Deu? Joia. Então, quando começou, Célia? Fala pra gente. Olha, Sibeli, eu acho que o primeiro contato com extraterrestre que eu tive foi quando eu assisti o filme do Superman com Christopher Reeve, né? Que ele foi enviado do planeta para cá para se salvar Sim. e superpoderes. Depois veio o filme do ET do Spielberg, que até hoje eu não posso assistir aquele Você filme. chora. Choro muito. E aí depois eu comecei na adolescência a pesquisar por revistas, né? Sim. Eu ainda sou da rabeira da década de 70, né? Então a minha adolescência foi durante a década de 90. Então toda a literatura e pesquisa era por revistas. Então eu comprava. Ainda na época era só a revista UFO que existia, né? Eu comecei a pesquisar, me interessava muito pelo tema, mas o ponto X da questão que realmente fez eu entrar com mais afinco, né, na pesquisa, querer saber mais sobre vida fora da Terra, foi quando eu tive uma experiência Célia, com conta. um OVNI. Conta pra gente, por favor. O ano era 2005. Eu estava indo buscar minha irmã na cidade vizinha. Eu moro em Pindamonhangaba e a minha irmã estava fazendo um evento em Taubaté e era já de noite. E ela ia sair por volta de 9 horas, umas 7h30, eu já estava a caminho. É perto, é meia hora. E tem 2 caminhos que a gente pode fazer de Pinda a Taubaté, ou pela Via Dutra, que é muito cheio, demorado, ou pela uma estrada interna municipal, que é mais rural. E eu decidi por essa estrada. E é terra ainda? Não, já é asfaltada, é uma estrada sim. boa, só que pega uma área rural grande, a área que tem os presídios de Tremembé. Então é uma área mais isolada. E na hora que eu saí da área urbana de Pinda, que eu fiz a última curva da área urbana de Pinda e entrei já na estrada, a área rural estava escuro, estava uma noite nublado, aquele nublado meio alaranjado. E aí, na hora que eu fiz a curva, eu olhei naquele campo, né, descampado lá, um monte de esferas de luz, são várias, assim. Aqueles orbes, que né? abria e fechava. Eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que estranha aquela luz. E eu estava, ainda bem que eu não estava sozinha. Eu estava com uma amiga. Eu não vou ficar louca sozinha. Não, eu estava com uma amiga e perguntei, falei, você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo, aquelas luzes? Ela falou, tô, tá abrindo, tá fechando. Só que o que eu achei estranho é que, conforme eu fazia as curvas, ia te acompanhando. Ia me acompanhando, simetricamente. Sabe? Eu fazia uma curva aqui, ele estava em cima. Eu fazia outra curva aqui, estava em cima. Só que enquanto eu estava na estrada, eu tinha a visualização. Na hora que eu entrei na cidade de Taubaté, não consegui enxergar mais. E aí, eu falei, bom, sumiu, né? Foi alguma coisa que a gente viu. Bom, e fomos até o shopping onde a minha irmã estava fazendo uma exposição lá. Na hora que eu parei o carro, até minha amiga debochou, falou assim, Célia, se esse objeto estiver em cima, eu não vou sair do carro, vou ficar aqui dentro. Na hora que eu saí, para minha surpresa, o negócio estava em cima do meu carro. Em que distância que você via calculando? Eu acho, tava uma distância de uns 50, 60 metros. Assim, se a gente for comparar com um prédio, quantos andares mais ou menos acima de você estaria? Uns 8. Isso que eu ia falar. Não é muito, dá né? outro exemplo para mim aí, 50 metros. Eu já passei eu acho que eu não chutei muito 50 metros, então tô tentando, pelo tamanho do prédio, eu acho que é mais fácil da gente visualizar. Então, assim, estava nublado, estava perto, só que estava muito nublado, um nublado denso, então não dava para ver, só dava para ver as esferas que abria e fechava, mas dava para ver que estava muito próximo e emitia um zumbido quase imperceptível, né? E a minha amiga, ela ficou com muito medo. E ao contrário, eu fiquei muito eufórica. Eu queria saber o que é aquilo. E aí ela desceu do carro, ela falou, Célia, pelo amor de Deus, vamos para dentro do shopping, eu tô com medo. E aí eu olhei em volta e eu vi que as pessoas começaram a perceber
Eu Não falei, era então só não você sou que eu estava. estou vendo, as pessoas. Só que o ano era 2005. Estavam lançando aquele Nokia tijolo, não dava para tirar foto. Era câmera digital, eu não estava com uma câmera na época, né? Mas não deu para registrar. Mas eu percebi que as pessoas estavam cada vez mais Se olhando para aglomerando para cima. olhar. Entrei no shopping e falei com a minha irmã. Mais um deboche, claro. Minha irmã falou, Célia, você bebeu? Eu falei, claro que não. E contei, ela falou, vou ficar mais 1 hora aqui no shopping. Eu falei, então venha ver, pra você ver que eu não tô mentindo. Quando a minha irmã saiu no shopping, já deu de cara. E ainda estava Ainda lá. estava lá? Ainda estava lá. Ela falou, Célia, eu não vou embora com você. Eu falei, vai. Se eu tô aqui... O negócio tá com você, eu não falei, vou, não. Vim aqui para te buscar. Aí eu falei, fique tranquila, falta 1 hora ainda, vou tomar um lanche, né? Até lá já se foi embora. Certo. Fui para o shopping, fiz hora lá, deu a hora da minha irmã ir embora, retornamos para o carro. Ainda estava lá. Nossa, Célia. Eu falei, bom, gente, vamos embora. Agora, graças a Deus, tenho 2 pessoas para olhar enquanto eu dirijo. Saí do shopping, fui embora, peguei a mesma estrada. E elas olhando, uma de cada lado do carro, e a luz seguindo. A luz em cima do carro. E aí, para minha surpresa, a luz sumiu bem onde ela começou a me seguir. E aí, essa história ainda fica um pouco melhor, porque foi em 2005. No ano de 2009, eu estava com uma grande amiga minha, Daniela, a gente tinha feito uma caminhada, e eu comecei a conversar com ela sobre esse caso que eu vi e tal. Ela falou, mas Célia, não era canhão de luz? Que na época começou, né, para chamar a atenção das casas noturnas. Eu falei, não, porque não tinha o foco. É porque ele corre, né? O canhão ele tem uma saída de luz e a projeção. A projeção. Eu falei, não era uma projeção, porque primeiro que seguiu o meu carro. Porque onde é que um canhão ia seguir eu de Taubaté até Pinda ou de Pinda até Taubaté? E outra que ficou muito tempo, né? E aí eu conversando com ela questionando, né? Se era verdade, se não era. Aí ela deixou na porta da minha casa, a gente caminhou, pegou o carro e ela me deixou na porta da minha casa. Na hora que eu estou descendo do carro, que eu olho para cima, 4 anos depois, a luz aparece na porta da minha casa, novamente. Aí mostrei para minha amiga, ela falou, eu vou embora. Eu vou correr enquanto é tempo. Eu vou correr embora e nunca mais saio com você. O negócio é com você. E aí eu chamei a minha irmã de novo. Falei, Marcela, vem aqui ver. E no que a minha irmã veio, olhou, ela ficou... Essa hora a minha irmã ficou com medo. Ela falou, Célia, por amor que você tem a mim, entra, que o negócio é com você. Eles vão te abduzir. Entra. E vieram te buscar. E eu lá, assim, em êxtase, né? Olhando aquela luz. A Célia querendo voltar para casa. Eu querendo voltar, me levem, né? E aí, eu tô esperando a 3ª vez agora, né? Porque aí, desde 2009, eu não vi mais essa luz. Mas ao longo... Você percebeu depois do contato dessa luz, tipo, sonho diferente, começou zumbido no ouvido, você percebeu alguma alteração depois dessa luz te seguindo? Eu percebi uma mudança na questão da busca. Né? Dessa coisa de querer sair da Matrix, dessa coisa de buscar o que ninguém busca, questões para explicar essas indagações internas. Por que todo mundo segue um padrão que eu não concordo? Quebrar paradigmas. E eu fui pesquisar a fundo mais sobre ufologia, mas na época não tinha nada que podia... Depois, anos depois, agora está mais fácil com a internet, está muito rápido, né? Você buscar. Até depois, se o Pedro puder colocar, eu trouxe uma imagem que é muito similar à luz que me seguiu. Tem uma coisa. Eu ia falar para colocar esse vídeo agora, para as pessoas conseguirem associar. É aquele primeiro, Pedro, que as luzes abrem e... Já conta o que é o vídeo. A pessoa dá spoiler. Não, mas ela já falou. Eu já falei. Célia, tem um outro lado, né? Hoje, com tanta tecnologia, muita coisa cai em descrença, né? Cai. Porque fica tão fácil, você tem programas tão fáceis de manipular, ainda mais luzes, que fica muito complicado, né? A inteligência artificial, ela tem 2 lados. Eu vejo o lado que ela ajuda muito
para nós que fazemos um trabalho sério, que é Sim. levar a informação para as pessoas, o conhecimento para as pessoas, mas também tem o lado da manipulação, das fraudes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um caso é o caso do extraterrestre do México da semana passada, que está naquela. É verdade, não é verdade? Estão pesquisando. Eu ainda não dei minha opinião, porque eu estou aguardando as pesquisas. Mas o que acontece? As pessoas olham um fato ufológico, de cara já cai por terra, não dão credibilidade mais. Porque é mentira, inventaram. Ah, não é um ET, é uma cabeça de lhama com o corpo de um carneiro, e sabe? Então, não. A ufologia, ela é uma ciência séria. Né? O falecido Gevaerd, que eu tive fiquei muito sentida, né, dele ter Foi uma falecido, grande perda foi uma grande mesmo. perda. Ele ficou a vida inteira dele pesquisando, sabe? Os fatos ufológicos mais importantes do Brasil, ele estava lá. Sim. E se nós, da população, tem acesso a esse tipo de informação, porque teve um ufólogo que foi lá e falou, não, a sociedade precisa saber Pelo o que menos está saber que acontecendo. pode ser, né? Exatamente, porque esses casos são todos abafados. E aí, tá no ponto, Pedro? Vamos lá. Aqui eu também não vi. 不知道呀，太神奇了。不知道呀，还有个东西。啊？啥玩意儿？不知道。你看那个方向还有一个有点像彗星一样的东西。 Nossa, são filmagens que muitas pessoas veem. As pessoas olham e às vezes não sabem identificar e cai no descaso. Sim. Certo? Só que você concorda comigo que uma luz, essas esferas que abrem e fecham, vão te seguir? Não tem como falar que... Não tem, porque não tinha drone, né? Pelo menos as pessoas não tinham acesso. Não tinha. O ano era 2005. Se não tinha um celular para gravar, né? A gente estava na era Pentium no computador. Não tinha tecnologia para tudo isso que tem hoje. Não tinha. Então, eu acho que hoje está mais fácil a divulgação desses fatos. Hoje, ainda por ser um tabu, você encontra mais pessoas que estão noticiando esses fatos. Por quê? Porque é mais fácil você entrar em contato com o ufólogo. O ufólogo vai lá, ele vai pesquisar e vai confrontar se você está falando a verdade ou não. Se falando a verdade, ele vai catalogar e vai começar a ter uma pesquisa naquele local. Olha, é um local que tem incidência de OVNIs. Entendeu? É assim que funciona. Então, assim, a gente tem vários locais no país que estão sendo mapeados. Então, estão reabrindo a Operação Prato, que é uma... Estão reabrindo, porque foi um caso que os militares da época, todos que estavam no caso, já faleceram, o caso ficou inconclusivo, ninguém quis falar mais do assunto. Diz que tem muita coisa guardada, né? Muito relatório guardado da Operação Prato, né? Sim, o caso de Varginha, que está pegando fogo, né? Por quê? Porque precisou vir um americano, vir fazer um documentário e abrir as provas para começar todo mundo querer falar. Eu fui em Varginha, tenho parentes lá, e fui conhecer o local onde avistou o primeiro ET, que as meninas avistaram o ET, fui no memorial, quer dizer, Varginha, quase 20 anos do caso Varginha, ninguém explorava a questão do ET lá. Eu fui procurar. Esse souvenir do meio aqui. Não, esse. Esse daqui. Nem coleguinhas? O dos coleguinhas. Os amigos aqui não dá nem para mexer. Esse aqui eu comprei no ano de 2019. Eu rodei a cidade inteira para comprar esse bonequinho. Não tinha camiseta, não tinha em 2019. Não tinha. E aí isso não entrava na minha cabeça. Como que uma cidade não explora um dos fatos ufológicos mais importantes do país? Vamos mostrar para o pessoal Não dá para levantar. Porque ele está com os bonequinhos, vai cair tudo. Os amiguinhos dele estão juntos. Tem gente escorada. Tem ET escorado no ET. Tem coleguinha ali reunido. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Dá para ver, gente? Deixa eu tirar essa jarra de água aqui.
Agora sim, ó. Aponta de novo, sim. Aqui, ó. Esse aqui. Então, esse foi suado. Eu entrei em várias lojas, não conseguia. E aí, o que aconteceu? Acho que houve também lá em Varginha uma desmistificação do tema, foi feito o documentário. Aí, o que aconteceu? Aí parece que deslanchou. O memorial do ET ficou embargado um tempão, aí foi inaugurado. Eu achei fantástico, porque virou um museu em forma de disco voador, que Olha que conta legal. toda a história ali do ET de Varginha, tem documentários, então assim, ficou bem educativo. Você já percebeu que quando a mídia ela quer desqualificar uma coisa, ela começa a ridicularizar? Sim. É Porque o quarto poder, né, que a gente fala. Não é de frente, não bate de frente. Nós vamos debater. Não, vai deixando aquilo tão ridículo que até quem acredita acaba ficando com vergonha de falar, não, eu acredito, eu já vi. Não, isso é coisa de quem não tem o que fazer, de quem, tá vendo porque tá chapado, usou droga. Então vai caindo em descaso. Só que vai chegar uma hora que não vai ter mais, né? A gente está chegando num momento, Sibeli, que está tendo com muita frequência informações sobre, ou não só sobre OVNIs ou vida extraterrestre, mas questão de vida de diversas formas fora da Terra. Até intraterrenos, né? Inclusive intraterrenos. Até eu trouxe meus avatares, que eu amei olha, esses avatares. A Sibeli adorou eu aqui. fiquei doida. Olha. Para quem assistiu o segundo filme do Aqui, Avatar, que é os avatares aquáticos. Aquáticos, não, é lindo. Tem uma linhagem de ufologia espiritualista, até o Wagner Borges, que esteve aqui, né, ele trabalhando com projeção astral, já teve contato com vida intraterrena, que é vida aquática. Vocês sabem por que eu tô quietinha? Porque vocês sabem que eu era uma dessas, né, que não acreditava. A Renata fazia parte do quarto poder que você falou? Ridicularizador de gente que acredita. O quarto poder, a gente fala que é a mídia que manda o que vocês vão acreditar. Não, eles que mandam. Eu não... durante muito tempo eu não acreditava nisso. O Pedro assistia e ele falava, não é possível que você acha que você está sozinha aqui, não é possível que você acha que o mundo gira sonhos ao seu redor. E eu tinha dificuldade, até que eu tive experiência em sonho, que não foi sonho, né? Em projeção, em né? projeção. E aí eu comecei a mudar a minha percepção. Mas escutando a sua história no início, você é uma privilegiada. Literalmente você recebeu um convite presencial. E aí tem mais um adendo aí, né? Ano passado, o Eduardo Oliva, que estava comigo, fomos ele e Tainá num templo em Pinda. Não vou nem citar o nome, porque eu não quero... Sim. A pessoa, ela quer ficar no anonimato. É aquele que eu quero ir? Aquele que você quer ir. E aí eu fui levar o Eduardo no templo para conhecer, e fomos lá conhecendo e tal. Tinha uma lojinha com roupas do local, e eu estava só fazendo companhia para ele. E ele lá olhando, comprando, e uma senhora que estava lá, que era a dona da lojinha, chegou até mim e falou, olha, tem mais peças ali no fundo. Eu falei, não, muito obrigada, só estou olhando. Deu 5 minutos, ela voltou de novo. Olha, tem mais peças ali no fundo. Eu falei, ai, tô sendo delicada com ela, né? Vou lá dar uma olhada, tô aqui sem fazer nada. No que eu vou, as roupas ao fundo era uma arara que só tinha camiseta de extraterrestre. Aí eu brinquei com o Du, né? Falei, Du, olha aqui, tá cheio dos meus amigos. No que eu fui olhar as camisetas, né? Fui mostrando. A dona da loja falou assim, você acredita em ET? Eu falei, acredito. Ela, você já teve alguma experiência? Eu falei, já tive com OVNI. Ela, então eu posso me apresentar, prazer, ET. Aí eu... Enfim, para resumir, ela é uma pessoa que recebe canalizações de uma linha intraterrena extraterrestre. E aí eu comecei a conversar com ela, lógico. Eu falei, não é possível que está acontecendo isso comigo. E aí comecei a conversar, e é muito rico de informação que ela trazia. Claro que para um leigo eu ia falar a mesma coisa. Eu falei, nossa, a moça está totalmente fora da casinha. Mas não.
É muita informação que você vê que é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que estava falando ali até coisas muito peculiares da parte ufológica. E aí, ainda bem que o Du estava comigo, viu que a moça deu uma mensagem, e aí na hora que eu fui embora, ela me presenteou, falou, olha, me mandaram dar esse presente para você. E aí eu recebi de presente, dos meus seres aí, amigos, né? Uma camiseta de extraterrestre e uma pulseira, que chama, a pedra que estava na pulseira chamava Pedra Estelar, que você olha, parece o universo. Ai, que linda. Ai, que coisa linda. Coisa linda. E aí depois, há um mês atrás, eu estive lá de volta, sentei, conversei com ela, então estou ficando mais amiga, né, dela, mas ela ficou com medo, porque o que aconteceu com ela, até hoje, ela prefere se preservar. Ela foi contatada? Ela descobriu essa linhagem dela porque ela foi contatada ou ela sempre teve ciência disso? Nunca teve. Ela era uma pessoa normal, que tinha um emprego normal, e que foi fazer uma agenda, que ela ia marcar um horário lá do trabalho dela. De repente veio canalização, ela começou a escrever. Ela começou a ler, falou, mas eu nem entendo o que está escrito aqui. Isso. E aí isso foi entre a década de 80 e 90. Nossa, faz tempo. E quando ela mostrou isso para uma ufóloga famosa da época, levaram ela para um salão, encheram de pesquisadores, e aí a ufóloga virou para ela e falou, olha, some, senão você vai ter problema. Porque era muito simples, muito humilde, e ficou com receio de expor. Então ela canalizou coisas, imagina, na década de 80 para 90, ela disse que canalizou uma fórmula de prótese de platina, que não existia na época. E o filho da ufóloga era médico, e ele pegou aquilo, achou sensacional. Claro que ele apresentou e não falou a fonte. Ela, na época, ficou um pouco mas talvez chateada. Se ele tivesse falado a fonte, não teriam nem levado em consideração o trabalho, né? E aí ela falou, eu acho melhor eu ficar no anonimato, porque pode entrar muita coisa atrás disso, né? Ganância, enfim. E aí ela foi para um local onde ela vive isolada, mas a Renata vai lá conhecê-la. Quem sabe a Renata consegue. E é interessante, eu acho que muitos que estão assistindo a gente pode ter passado por essa experiência, que foi como eu passei. Você passa por uma experiência diferente e você mesmo se questiona, será que isso foi verdade, não foi? Será, como que eu ajo com isso? Com quem eu converso? Porque não são muitas pessoas que podem, né, que têm o conhecimento ainda para contribuir, para você dividir. Eu acredito que muitos, assim, tenham esse tipo de experiência. Eu mesma, quando eu passei por essa experiência, primeiro que eu não queria falar para o Pedro que ele ia, né, ele ia tirar o sarro da minha cara até dizer chega. Com toda certeza. Com toda certeza, e foi o que aconteceu. Mas eu tive que dividir com alguém. Então, muitos de nós devem passar por isso. Imagina ela, né, como você falou, né, uma pessoa simples e com esse contato maior, imagina o que ela não enfrentou. Eu percebo que ela tem um receio de se expor por conta do questionamento mais, como é que eu posso te falar, mais crítico, digamos assim. As pessoas não vão para indagar, vão para provar que é mentira. É outra coisa, né? É. Acaba sendo agressivo para a pessoa. Fala, nossa, eu tô aqui me expondo, uma coisa que eu não tenho obrigação, não trabalho com isso e ainda tenho que provar que eu falo a verdade. E ela desabafou comigo, ela falou, Célia, quantas vezes eu peguei minhas anotações, rasguei tudo, joguei fora, porque eu falei, isso aí é coisa da minha cabeça. Só que ela ia lá, salvava um ou outro, e continuou canalizando. Então, enfim, isso é uma. Quantas pessoas, sim, que tem por aí? Começou. A gente ensaiou grau. Entendeu? Mas nós estamos num período agora de expansão, um período de transmutação, de quinta dimensão, né? Então, assim, não é a Terra que vai mudar, nós que vamos mudar. Claro, a Terra vai continuar girando do jeitinho dela que ela tem que ser. Exatamente, quem vai mudar é a nossa percepção perante os fatos, perante a vida, começar a respeitar mais nosso planetinha, né? Tudo, né? Um ao outro, tudo, né? Exatamente. E com isso inclui ter essa abertura de entender que não somos os únicos
que temos muitos olhares para nós aqui na Terra. Só fazer uma pausa. Temos interações, Pedro? Temos perguntas? Que agora a gente é dessa, sério. Que Ah, chique. e agora tem chat. Ah, Deixa eu me aproximar do microfone, senão minha voz aveludada não sai Nosso aqui. locutor Pedro. Bom, mais uma vez, boa tarde aí, pessoal. Vamos agradecer a todos que participaram no chat desde o comecinho. Então vamos lá, quem está aqui desde o começo. Felicidade hackeada, nós deshackeamos, que é o Edu. Boa tarde, Edu, tudo bem? Obrigado aí pela presença. Tânia Andrade também está aqui conosco desde o começo. Vamos ver quem mais que está aqui conosco. Aqui bastante gente interagindo. Francine Spezia, eu acho que está certo a pronúncia. Tainá Florenzano, não conheço essa pessoa. também não. Deixa eu ver quem mais que está aqui, que eu vi que tem bastante gente aqui, descer no chat. Ana Carlucci também está aqui, obrigado. Quem mais está participando aqui conosco? Inês Schneider, eu acho que é assim que pronuncia, né? Inês, querida, uma Ele- flor para você. Elisa Neves também está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais que está participando aqui. Deixa eu ver. Tem perguntas, Pedro? Não, o pessoal está comentando bastante aqui, ó, com relação do julgamento, né, para a gente não ficar julgando essa questão aí, da gente realmente descobrir aqui. Se abrir, né? Eu acho que se soltar o mesmo, porque é como você falou, quando a gente conversa a miúde, você vê que as pessoas têm casos muito próximos ou na família, só que ninguém divulga por medo da ridicularização. O que eu percebo que quando eu inicio a conversa e conto o que aconteceu comigo, me exponho primeiro, né? As pessoas parece que tem uma dose de coragem, falam, nossa, Célia, mas você contando o seu caso, eu lembro quando a minha avó, quando a minha tia, ou quando eu fui em tal lugar e vi. Então, a gente percebe que realmente foi introduzido nas pessoas que não pode falar desse tema. Entendeu? E não, vamos colocar isso para fora, que a gente está num período que está tendo muito caso falando. Você sabe, Célia, eu tenho uma percepção do extrafísico. Não é sempre, mas de vez em quando eu tenho algumas visões. E como eu tive uma criação dentro da espiritualidade, eu atribuía tudo o que eu via a fenômenos da espiritualidade. Quando foi em 2018 ou 2019, inclusive assim, algumas experiências que eu tinha passado, de regressões, de coisas que eu tinha visto. Teve uma regressão que eu tive, que o lugar que eu estava, ele era muito moderno. E na minha cabeça não encaixava se era uma vida passada, o que era, mas como é que a vida passada podia se dar num lugar moderno daquele? Mas, enfim, né, como a gente sempre duvida, e deve mesmo, a gente deve se questionar, ficou nessa conta. E aí, em 2018, 2019, eu assisti caiu na minha mão, um vídeo de canalização da Sheliana, que é canalizada pela Mônica de Medeiros, a doutora Mônica de Medeiros. Minha mente fez assim, ó. É importante você falar isso, porque, assim, existem duas linhas da ufologia. A gente fala de ufologia puramente científica e tem a ufologia que é unida com a espiritualidade. Eu, Célia, gosto das duas, porque eu acredito que uma não existe sem a outra, certo? Mas os ufólogos raízes, que são extremamente científicos, eles acreditam que tenham os OVNIs e os extraterrestres que caíram aqui pelo mundo. Sei. Certo? Que não voltaram. Mas eles ficam só aí. A linha da espiritualidade, aí é um campo mais vasto, como você falou, a gente consegue se projetar, a gente consegue ver como que é a tecnologia em outros planetas, como que isso é usado aqui, como que tem vida extraterrena, então a gente vai muito mais além. Então, hoje está tendo uma abertura muito maior, inclusive, de pessoas que vão para essa linha da ufologia mais voltada para a espiritualidade. Então, você vê o Wagner Borges, fala de projeção astral com ufologia. Você vê Geraldo Lemos falando da época que ele tinha contato com o Chico Xavier com ufologia. Você vê
outro, Henrique Gasparetto, que une todas as terapias com espiritualidade e ufologia. Então, você começa a ver que está tendo uma procura maior. Talvez a gente faça uma mistureba, né? Eu gosto da mistureba. Não, mas assim, põe tudo no mesmo balaio, coisas que a religião com a espiritualidade, com a ufologia. Talvez essa visão ampliada de você observar várias dimensões ao mesmo tempo, a gente ponha tudo na conta da espiritualidade. Sim. Talvez isso possa ser uma tecnologia ou uma capacidade do nosso avatar humano. Exatamente. Falou tudo. Até porque alguns poderes, vou pôr entre longas aspas aqui, Isso. alguns poderes estão sendo destravados por esse nosso avatar atual. Então, talvez algumas mentiras tenham sido contadas de coisas que a gente pode fazer, que é da nossa capacidade de falar, não mexe com isso, é perigoso, vai desequilibrar. Você vai aonde com isso? Mas você sabe que na minha experiência eu fiquei na dúvida em que linha que era. Quando isso aconteceu comigo, eu vou contar, gente. Vou contar. Gente, tambores. Eu vou contar. Vou contar uma. A primeira vez, quando eu tinha essa questão de falar que eu não acreditava, eu fui para um lugar extremamente tecnológico. Você falou extremamente tecnológico. E a tecnologia eu reconheci, né? Porque faz parte tá na veia. Eu comecei a caminhar e eu entrei num processo telepático. Quem estava comigo não falava, era somente por telepatia. E eu lembro que ele tinha um formato humanoide, e eu lembro que ele tinha como se fosse uma bata branca, lindo assim, sabe? Mas sabe quando você percebe uma pessoa assim, um ser, né? Extremamente culto, extremamente culto. E ele ia me mostrando várias coisas que eu não lembro muito do que era. Não consigo ter essa lembrança. Mas eu lembro da última frase que ele falou para mim, que foi logo quando depois eu despertei. Você é uma pessoa que estuda muito, você é muito espiritualizada, você é muito inteligente. Você não pode continuar nessa ignorância de não acreditar que existe Eles algo. falam do jeito que a gente entende. Você não pode continuar nessa ignorância de não acreditar que existe algo além do que você pode ver. E depois dessa frase eu acordei e ela ficou na minha mente. Aí quando eu acordei, falei, nossa, fui chamada de ignorante. E fui mesmo, porque é uma ignorância, né? Da minha parte era uma ignorância. Por não, na verdade, literalmente não acreditar. Por ignorar mesmo. Mas, Rê, a minha concepção é quando a gente começa a perceber, sentir coisas novas na nossa caminhada, a gente quer dividir com as pessoas, mas nem sempre a pessoa ela está preparada. O despertar, ele é para cada tempo para uma pessoa. Eu não posso querer que a pessoa tenha a mesma concepção que eu tenho das coisas. Cada um tem o seu grau de evolução, o seu grau, né, de ir destravando fases, digamos assim, de conhecimento, e não temos esse direito. Então, você precisou ter uma vivência bem forte e ser chamada de ignorante para parar e refletir sobre o tema, porque realmente ele usou o tema que chama a sua atenção, que é a tecnologia. Que é a tecnologia. E eu achei muito legal, assim, E sabe quando ele fala a ignorância no sentido da falta de conhecimento? Sim. Porque ele era, assim, um ser tão intelecto que ele não falaria no sentido pejorativo. Mas foi tão real que eu não tinha como falar que eu não vivia aquilo. Por isso que teve o despertar. E aí, a partir daquele momento, eu falei, opa, realmente... Você sabe que tem uma história que eu não sei se alguém pode provar, porque é muito antigo. Diz que quando as caravelas dos portugueses chegaram no Brasil, elas aportaram no litoral, só que ninguém enxergava, porque aqui tinham índios e eles não enxergavam. Só que, como eles observam muito a natureza, eles estavam vendo que o padrão de ondas tinha mudado. E eles foram chamar o pajé. Aí o pajé, como tinha essa expansão de consciência,
ele ficou parado na frente do mar, tentando captar o que estava diferente. Aí uma hora ele olhou e falou, são canoas grandes que estão paradas. Quando ele falou para o povo fixou e conseguiu olhar. Quando me contaram essa história, foi para exemplificar de quando a gente não conhece uma coisa, mesmo olhando, a gente não enxerga. É bem isso. Porque não tem um pré-padrão mental para aquela formatação que você está vendo fora. Exatamente. E é interessante porque depois essas experiências minhas foram aumentando. Você deu permissão, né? Permissão de sentir, permissão de ver. E muitas vezes eu ia para um local, Célia, que eu entrava como se fosse um espaço enorme assim. Como é que chama aquela? Tipo um estacionamento, que o carro entra, abre. Cancela? Cancela. E eu ia para um espaço e aí eu fazia assim, ó. Colocava o meu punho e abria e eu entrava. E eu lembro de novo que eu ia para um lugar muito tecnológico, mas eu não lembro exatamente o que eu fazia lá. Será que você tem um chip aí já? Mas eu tive vários sonhos entrando nesse local como se eu estivesse lá trabalhando. Eu não acho que eles iam chamar uma pessoa como você, que adora tecnologia, que sabe mexer com a... Que você ia trabalhar lá? Na verdade, ela ia ser a difusora da tecnologia aqui. Não, ela sim, é pela afinidade, claro. E aí ela tem, fora o conhecimento dela, ela tem muita facilidade com tecnologia nova. Vem, ela fica babando e logo ela está fazendo. Então, é uma facilidade que ela tem. E eu tive esse sonho várias vezes. E eu sentia que era um espaço depois... Sabe quando você começa a reconhecer e sentir que você tem afinidade com aquilo? É muito interessante. Aí eu falei, opa... Mas, já que nós estamos falando aqui, agora eu posso soltar, tá vendo? Tá vendo que maravilha? Mas é isso. Só a gente expor. Ano passado, teve uma coisa interessante que eu quero contar para vocês. Ano passado, a gente teve a presença aqui no Brasil do Travis, que ele foi o autor do filme, autor não, a história dele foi baseada na história de abdução dele, Fogo no Céu. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Sim. Quem não assistiu, assista. Ele veio? Ele veio ano passado, deu uma palestra. O Travis passou por todos os detectores de mentira dos Estados Unidos. Nenhum pegou ele. Nenhum. Né? E no caso, ele ficou abduzido, ficou 5 dias, eram lenhadores, só ele que foi abduzido, chamaram a polícia, acharam que os amigos tinham dado fim nele, quando os amigos já estavam quase para ser julgados, pena perpétua, ele voltou para contar a história. E aí ele começou a divulgar, falaram que exageraram no filme, que não foi, aquela violência toda. Então, a história dele que baseou no estudo mais aprofundado de ufologia, um pouco para o lado da espiritualidade, porque precisou uma entidade de branco aparecer para acalmar ele. Então, assim, você tem alguns casos, não aqui no Brasil, mas fora, de pessoas que tiveram casos altamente realísticos como o seu, no caso dele foi uma abdução mesmo, mas que viraram exemplo, viraram um norte, falou, não, peraí, o cara sumiu, todo mundo ficou procurando ele, e ele apareceu 5 dias depois no mesmo local que foi abduzido. Teve marcas no corpo, radiação no corpo, provas concretas. Como? Uma pessoa não vai como é que vai colocar radiação em si própria? Não tem como. Então você começa a analisar e entender o porquê de tudo isso está acontecendo. Então está se fazendo necessário, no momento que estamos agora, de abrir um pouco mais a nossa consciência para entender que não estamos sozinhos. E mais, eu vou dar uma opinião pessoal minha, eu acredito que porque temos duas polaridades, a vida é positivo e negativo, mas eu acredito que a maioria desses avistamentos, desses fatos, são para tentar nos auxiliar como humanos que somos, para melhorar os humanos na totalidade, no sentido de saber cuidar melhor do planeta, principalmente que a gente vive. Inclusive, a gente está passando uma onda de calor agora no Brasil inteiro, porque a gente, infelizmente, não cuidou direitinho do planeta. Então, eu acredito que está tendo essa movimentação ufológica para justamente nós não
acabarmos com o que ainda existe, né? Porque a vibração do sistema, somos todos um, concorda? Sim, sim. Se nós não estamos cuidando direito do planeta que vivemos, há uma descompensação a nível de sistema solar, de galáxias. Então, nós estamos sendo observados literalmente. Opa, o planetinha azul ali não está cumprindo a missão dele. E vamos lembrar, né, que entre a humanidade e o planeta, bye humanidade, né? Porque assim, a gente não é sine qua non para outros planetas, só que o planeta Exatamente. por uma questão de regulação de gravidade, de interação, um monte de coisa. Então, assim, se bulir muito... A relevância que nós achamos que temos não é tão assim. Não é? Não. A prioridade não é a vida terrena, a Não. prioridade é o planeta funcionando. Exatamente. Não, e não somos só nós que vivemos aqui. Sim. Né? Tem toda a questão de plantas, são 7 planos, se for analisar, rochas, plantas, animais, enfim. Outro dia eu estava comentando com a Renata, né? Se você parar para observar o mundo dos insetos, gente, você pode falar que são extraterrestres de desconhecimento, porque tem tantas formas, um modo de viver tudo. E a gente tem uma arrogância de achar que porque é inseto, não tem problema matar. Mas é uma vida. Não. Mesma coisa, a vida aquática. Inúmeros ali, né? Falar, não, tirou, não sofre para morrer. Quem disse? Você já foi peixe para saber se tem dor ou não, né? Só porque você não achou um sistema correlato ao seu, significa que não existe. Exatamente. Questão empática. Por isso que a gente aprende, né? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Exatamente. Vamos dar um tempo. Você quer dar uma pausa, tomar uma água? Vamos ver os comentários do chat enquanto isso. Da Toninhas? Vamos fazer a nossa primeira chamada, depois a gente já puxa o caso. Vamos, tem uns comentários que o Pedro vai compartilhar com a gente. Tem aqui, a Inês aqui, a Schneider, ela deixou o comentário assim: minha tia viu 2 naves na porteira em 2004. Ela disse que se escondeu para verificar, sentiu uma energia que sugava, puxava, como ela diz. Foi o comentário da Inês aqui. Aí tem outro da Elisa, que ela deixou outro comentário. Ao mesmo tempo que gostaria de ver ao vivo, também dá medo e desconhecido. O que farão conosco? Claro. Aí a Melina, ela comentou também sobre o documentário do ET de Varginha, que é bem legal, que tem muita informação. Aí a Tainá também comentou aqui: existem no mínimo 9 planetas no universo. E o Felicidade Hackeada disse assim: gostaria que a Celinha falasse sobre o UFO em Ubatuba, nas Toninhas. Isso é bacana. Eu não sou muito de data, mas esse eu guardei a data. Foi no dia 7 de setembro de 1957. Estavam os banhistas lá curtindo o feriado na Praia das Toninhas. E, de repente, eles avistaram uma nave. E a nave foi perdendo altitude, perdendo altitude. De repente, ela conseguiu arremeter, porém, ela explodiu. E aí foi chamado, né, as autoridades da época, só que as pessoas que estavam na praia conseguiram pegar os fragmentos, porque explodiu em vários caquinhos da nave. Não acharam corpos, mas aqueles fragmentos foram recuperados por muitas pessoas até as autoridades chegarem. Eles chegaram, recolheram os restos que ali ainda sobraram, né? E aí o caso morreu. Ninguém falou mais do caso Toninhas. Só que uma pessoa que estava lá procurou um jornalista e esse jornalista recebeu em carta ainda os fragmentos. Era um jornalista do jornal O Globo. Ele pegou e levou para um laboratório particular para pesquisar. E, para nossa surpresa, esses fragmentos eram um tipo de magnésio que não existe na nossa tabela periódica. Era um tipo de magnésio muito leve, muito leve. E então ficou. Aí depois outras pessoas surgiram com esses fragmentos
eu acho que até o ufólogo Edson Boaventura também recebeu esses fragmentos, também pesquisou, e hoje também está sendo reaberto o caso da Praia das Toninhas para ver o que realmente aconteceu ali, se realmente não houve mesmo corpos, né, que a aeronave, só acharam destroços da aeronave, Sim. mas nenhuma vida ali dentro. E é uma praia que eu passo direto, é uma praia... Por que será, né? E para você ver que engraçado, a toninha é um tipo de golfinho, e não sei se vocês sabem que dentro do reino animal, o golfinho ele é tido como um animal com tecnologia extraterrestre, digamos assim, que a audição é um pouco fora do comum dos outros animais, é uma percepção muito de longo alcance, a linguagem do golfinho, aquele barulhinho, é uma linguagem também que se decodificar, você vê que tem algo especial ali, então eu não acredito em coincidências. Então, se a nave estava ali rondando a Praia das Toninhas, Tem alguma é porque coisa, eles estavam né? procurando alguma coisa em especial, só que infelizmente aconteceu essa explosão, não sei se por conta da gravidade, alguma coisa, teve essa explosão, e estão reabrindo esse caso para pesquisar, justamente por conta desse magnésio. Porque é muito comum, quando vê uma tecnologia de outro planeta para cá, a gente acha que é algo tipo o filme do Superman, do Christopher Reeve, que eu te falei, né? Quando ele veio para cá, Kryptonita. Enfim, quando teve o caso Roosevelt, que também foi um caso famosíssimo, que eu acho que quando você perguntou, quando iniciou isso, eu era criança, no Fantástico apareceu esse caso Roosevelt, que todo mundo falou que era o boneco. Sim, lembra que fizeram autópsia? Isso, só que na época falaram que era o boneco, falaram que não era uma nave, que era um balão meteorológico, só que é bem agora, igual, né? Igualzinho, recentemente, acho que de uns 5 anos para cá, eles confirmaram tudo, que era tudo verdade. E o que acontece? Pedaços dessa nave, que não era balão meteorológico, a pessoa ia, amassava e voltava. Fato igual do caso Varginha. Se as pessoas tiverem curiosidade, para mim é um dos melhores filmes ufológicos, documentário ufológico que tem, é o do caso Varginha, que é o momento de contato do James Fox. Por quê? Porque ele entrevistou uma testemunha ocular que assim, tem a nave e tem as sondas, que tem formato de uma cápsula, de uma pílula, né? Como é que eu posso falar? Sim, dá para entender, né, de tomar, né? Aquela cápsula de medicação. Isso, só que em tamanhos... Sim. Né? É só o formato. Só o formato. E aí, ele viu cair e foi até o local. E ele também pegou um pedaço, amassou, só que aí o exército chegou, expulsou, ameaçou. Esse homem ficou 26 anos sendo ameaçado para não contar o que ele viu. Que medo é esse? É medo do poder, de dividir o poder pela tecnologia, é a descrença, porque eles dizem muito que se você acredita em extraterrestre, vai mexer nas crenças religiosas. O que as nações, principalmente, né, os líderes mundiais, têm receio é que a população não está preparada por uma notícia dessa, porque vai cair em terra todos os dogmas, todas as crenças, todas as religiões. Tem receio é que Então, você vê que tem esse controle, eles controlam a informação, porque não pode, mas eu acho que já está no momento das pessoas começarem a se preparar, porque a NASA, ano passado, já chamou os teólogos para conversar. Então, já está tendo uma movimentação mundial para preparar essas pessoas religiosas de todos os segmentos, para conversar com seus cordeirinhos, para que as pessoas comecem a ter uma abertura para isso, porque está ficando um caminho sem volta. Mesmo porque uma coisa não anula a outra. Né? Talvez algumas crenças tenham que ser revistas, mas essa conexão com o espiritual, com o todo, com o Criador, não tem nada a ver, né? Exatamente, até porque alguns segmentos falam que não é o extraterrestre, né? Que é o demônio, entre aspas. Só que um demônio incorporado tem corpo, não dá, né? Então,
tudo isso cai por terra. Acho que tudo que eles colocam, que não, que é algo do mal, não. Claro, tem extraterrestres que realmente a gente sabe, tem raças extraterrestres que são raças perniciosas, né? que não são assim do bem, né? Que, enfim, como a humanidade, tem pessoas boas e pessoas más. Porém, a gente tem que separar cada caso e analisar e ver que não, são raças, né? Inclusive, eu trouxe um livro aqui que eu Pode gostaria de mostrar. Mostra na tua câmera aqui, ó. Minha câmera. Para quem gosta do tema, esse livro aqui é o Guia da Tipologia Extraterrestre. Quem lançou esse livro é o Tiago Kittiquette. Ele é editor da revista UFO. Ele tem um canal bacana, Desvendando Mistérios. Ele ficou no lugar de Gevaerd. Tá. Olha, eu vou ver se o coleguinha que eu vi, ele tá aí. E aí, o que acontece? O Tiago, ele fez um trabalho de pesquisa e catalogou mais de 70 raças de extraterrestres. Isso, as raças científicas. A gente está falando só da parte científica. Então, se você for analisar, que é um livro com imagens, tem ET de Varginha, tem, enfim, né? Gostaria até que vocês dessem uma Deixa eu ver. folheada, porque ele é didático. Então, se tem pessoas que têm alguma dúvida, enfim, tem aí onde ele foi encontrado, a forma, né? No caso, o desenho. Aquelas assim, Retrato eu tô olhando para vocês ninguém ficarem vai saber. curiosos. Ninguém vai saber o que você tá vendo. Aquelas assim, eu tô tentando procurar aquele que eu vi. Olha, gente, nós Nossa, no tem vários Brasil formatos. estamos muito bem amparados com os ufólogos, viu? Encontrei agora há pouco, gente, tive o prazer de encontrar com o Marco Leal, que é ufólogo, que auxiliou o James Fox no caso Varginha, tive o prazer de encontrar com ele. Tem Foi o assim? Tiago. Acho que Foi melhor assim? Não, não foi assim, não. Ah, tá. Eu só tô mostrando para vocês verem as figuras. Então tem o Tiago também, que é um grande estudioso, né? Tem o Edson Boaventura, que está reabrindo vários Nossa, casos. parece aquele que você fala. Eu tenho. Mostra. Não, mas a mais carinha de louva a Deus. Deixa eu ver na câmera dela. Tá vendo? Um dos mentores da equipe que eu sempre vejo, que me auxiliam, ele é um louva-a-Deus, ele é um mestre, um professor, mas é mais carinha de louva-a-Deus. A primeira vez que ele apareceu muito perto de mim, eu levei um susto. Você sabe que eu estou observando, olhando esses desenhos, que tem muito brinquedo infantil Claro. que tem esse formato. Sabe aqueles que a gente acha que é monstrinho, mas não é. Sim. Nossa, gente, muito legal o livro, Minha viu? irmã me deu de presente um brinquedo que ela ganhou na época, que chamava Neb. Não sei se vocês lembram desse brinquedo, que é um extraterrestre que você fazia autópsia. Sim, Olha sim. a ideia. Mas acho que foi na época do que você falou do Fantástico, da autópsia lá do... Isso. Então, você lembra que antigamente era noticiado os casos ufológicos? Sim. O último que foi noticiado foi em 86, que foi a Noite Oficial dos OVNIs, que na região de São José dos Campos, perto de onde eu moro, 21 OVNIs ficaram sobrevoando a região. E os caças da FAB foram atrás, ninguém chegou nem perto dos OVNIs, mas ficou a madrugada inteirinha. Os OVNIs ali piscando, e vai para um lado e vai para o outro, o caça não conseguiu pegar. Teve um caso também em Campo Grande, na década, acho que de 50, não sou muito boa para datas, tá, pessoal? Mas na década de 50, que um campo de futebol estava tendo um jogo. Você lembra desse caso? Sim. Os jogadores viram, a plateia Todos viram. E a nave ficou pairando em cima do estádio. Então, assim, se a gente for conversar, todos os casos ufológicos de maior repercussão no Brasil são vários. E tem uns parecidos com o ser humano, hein? Olha, adâmicos que eles chamam. É formato humanoide. Humanoide. Tem comentários, Pedro? Vamos aqui nos comentários aqui que o pessoal está colocando. Ó, a Jader Mesquita perguntou qual o nome do livro. Se vocês puderem responder novamente, por favor. O nome do livro é Guia da Tipologia Extraterrestre. Deixa eu pôr mais pertinho da câmera. Dá para ver? Não, mais em cima. Mais... Isso aí, pessoal. Dá para ver aí, Guia da
Tipologia Extraterrestre, tem Thiago Tiquete. Tiago Tiquete, ó, bem bacana, a capa bem intuitiva. Quem gosta do tema aí, Esse é meu xodózinho, Pedro. E você sabe que o meu coleguinha, ele parece esse menorzinho. Ele não era alto, não. Pequeno Grey. Só que, tá vendo esse espaçamento dos olhos? Não era escuro assim, eram brancos também, mas você via o desenho do olho. E ele era totalmente branco. Tem algumas linhas que falam que são robôs biológicos, né? Que nem todos eles têm o animado, mas que são robôs biológicos. E aí Pedro, tem o vídeo do que eu filmei? Tem. Só contando para o pessoal, em 2019 eu fiz uma viagem de percepções, de treinamento no Egito. E muita gente, é uma viagem que as pessoas fazem, um grupo que vai anualmente para lá e já tinham avisado, falou, olha gente, aparece muita coisa, se ligue, abre a câmera de vez em quando, porque a câmera capta coisas que os olhos não captam. Então, um dia indo a caminho de Luxor, né, uma parte da viagem você faz pelo Nilo, né? Então, durante a noite a gente viaja de barco, durante o dia ele para e a gente vai em templos fazer os processos, coisa e tal. E aí eu fui com uma amiga, ela foi tomar banho e eu fui para a janela do barco. Aí eu estava assim na janela, olhando para o Nilo, né, curtindo na gravação original, dá até para ouvir o motor do barco. E aí passou num lugar que não tinha luz nenhuma, não tinha nenhum povoado. O Nilo nem é tão largo assim, só que nas margens você não tinha luz nenhuma. E eu olhei para cima do rio e eu falei, nossa, tem um escuro, mais escuro que o escuro. Sabe uma coisa estranha? Me bateu, eu falei, eu vou abrir o celular. E aí, quando eu abri a filmadora do celular comum, tinha uma luz que girava e outras que às vezes eram 3, às vezes eram 5 ou 6 na mesma tela. Só que eu olhava fora e aí eu encostei, porque como eu estava longe, eu encostei na janela para não ficar aquele tremido que não vê nada. Eu olhava fora e eu não via nada, só o preto mais preto. E aí eu olhava no celular, estava lá a luz brilhando. E sabe o que eu achei interessante? O Pedro está preparando o vídeo ali. O som do seu vídeo. É porque é o motor do barco. Ah! É o motor do barco, claro. Eu estava na parte de baixo do barco, perto do motor. Oh, se o OVNI estivesse tão perto com aquele motor todo, eu tinha entrado, não estava aqui hoje. Então, e eu achando, eu falei, nossa, gente, será que esse barulho é da nave? E aí em casa... Ai, gente, fui enganada. Não por mim, eu não fiz isso. Pela minha percepção. Isso. E aí, em casa, eu não tenho recurso, assim, eu não tenho programa que mexe imagem. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui ampliando o máximo que dava, tirava print da tela, aí ampliava aquilo, aí quando você amplia, porque era um ponto lá embaixo, você vê direitinho que são é uma nave com 2 carreiras de luzes. Isso. Dá perfeito para ver. Só fazendo um parênteses, eu tenho uma teoria com a Tainá, que é assim, o óbvio tem que ser dito. Claro. O óbvio tem que ser dito, porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para ela. Né? E teve uma situação que a Tainá veio falar para mim assim, não, porque estava fazendo uma imersão com uma pessoa e de repente apareceu o Sócrates. Eu falei, que Sócrates? A ela. É o jogador do Corinthians. A ela. O Sócrates? Eu falei, o filósofo, o jogador ou o cachorro? Porque às vezes tem um monte de cachorro. É verdade. Ela falou o filósofo. Eu falei, então, óbvio tem que ser dito. Não, porque senão fica íntimo, né? O Sócrates, você viu lá, né? Olha que interessante, você já veio com o jogador e eu vim com o filósofo. Então, cada um tem a sua lente, referência, né? Referência. Então, assim, você falou, claro que era do navio, mas para ela... Mas acho que eu tinha falado, por isso. É que às vezes a Rê, ela é focada nas coisas, às vezes ela perde os detalhes. É verdade. Às vezes eu tenho um nível de foco que eu tô ali... A discussão é desativada. Né?
Enquanto o Pedro vai Achar onde colocando. está o vídeo. Se o vídeo não foi abduzido, nós vamos passar É ainda que hoje. justamente este vídeo não estava aqui na seleção, mas nós temos outros da Célia depois para a gente O meu não passar. está tão nítido quanto o da Cibele, né? Eu já eu posso adiantar o que Claro. foi o vídeo? Então, assim, eu tenho a chácara da minha família lá em Pinda, onde ficam meus 4 pets que eu amo. Todo dia eu vou lá cuidar deles. E lá é um bairro de chácara, um bairro que não chega a ser rural, mas é um bairro retirado. E a gente tem a vista para a Serra da Mantiqueira. E eu Que gosto também tem muitos avistamentos na Serra da Mantiqueira, né? Exatamente. E aí, o que acontece? No pôr do sol, agora no inverno, que fica aquele céu vermelhado, eu fico lá, né, contemplando. E uma dessas minhas contemplações, eu comecei a ver uma luz. E não era drone, não era avião, que estava muito próximo da serra. E como ali eu tenho aquele lugar lá há mais de 20 anos, eu nunca vi avião passar naquele local, nem helicóptero, porque é muito próximo da serra. E aí, em linha reta, assim, e piscando, mudando a cor. E aí um dia eu vi. Aí passou uns 2, 3, vi de novo. Aí filmei, que foi o que está ali. E para minha sorte, no terceiro avistamento, estava a Tainá, a dona Tânia e a minha mãe. E aí eu mostrei, porque eu fico meio assim, né? Falei, gente, por mais que eu acredite, estude o tema, tem hora que você fala, gente, será que é comigo mesmo? 3 vezes, porque eles falam assim, a Célia, eu sou meio São Tomé, né? Tem que ver para crer. E é interessante que você sempre tem testemunhas, né? Aí vem e fala, não, vamos pôr uma testemunha ali para dar mais credibilidade para ela. E aí elas viram também a luz, sabe? Só que no celular, como tava, não era igual, o seu caso ficou melhor porque não tinha luz nenhuma. Não tinha nada. E eu encostei, né? Como era muito longe, porque se você não encosta, um pouquinho que você mexe, está muito longe, você não vê nada. Então, eu apoiei assim na janela do barco, por isso que ficou uma boa filmagem. Eu já vi outros, mas esse foi o único que eu consegui gravar. O meu teve a luz do poste, que atrapalhou um pouco, e por estar longe. Então, dá para ver um pontinho piscando ali, mas próximo da serra. E um outro foi uma nuvem arco-íris que a gente fala, que eu não sei, estava uma nuvem meio estranha, diferente. Né? Então, eu e o Pedro, nós olhamos. Não vou dar spoiler. Não, deixa o Pedro deixa mostrar as o vídeo. pessoas... Senão perde a graça. Mas é interessante que você sempre tem alguém junto para testemunhar. Eu recomendo as pessoas começarem a olhar para o céu, começarem a contemplar. Não esperar só o Jornal Nacional, né? Não, teve um outro fato também, que eu estava indo para Florianópolis com a Tainá, e ela morre de medo de avião. E aí a gente começou a fazer algumas ativações de códigos arcturianos, e de repente a gente olhou pela janela, eis que apareceu uma luz que começou a acompanhar o nosso voo. E acompanhou o voo. Quando a gente pousou, estava para pousar, sumiu. A Tainá, ela tem umas questões que eu acho que nós fomos separadas no ninho. Nós somos muito... Gente, a gente tem muita coisa em comum. Tá? Ela vai falando as coisas. Peraí que tá... Temos imagens. Vamos ver. Me dá a imagem. Me dá imagens, Pedro. O quê? Porque tava um vídeo em cima, o pessoal não vê. Ah, tá. Então, essa imagem da nave mesmo foi ampliações que eu fiz sem equipamento nenhum, né? Fui tirando print da tela do celular, ampliando, tirando print, porque você só consegue ampliar até algum ponto. E observando nessa imagem, por exemplo, quando você joga na TV, você vê que do lado esquerdo de quem olha, tem outros pontos que ficam acendendo e apagando.
que eu não sei se eram iguais a essa nave ou eram orbes, que também não dá para ver, porque talvez alguém que tenha recursos de ampliação com equipamentos dê para ver. E eu editando o vídeo, eu fiquei ouvindo aquele barulho e falei, nossa, gente, se fosse eu já tinha corrido 3 dias sem parar. E eu já tinha corrido para debaixo da nave para ir embora. Nem uma coisa nem outra. Como diz a Cibele, não entra na nave. Tem mais algum engatilhado, Pedro? Agora tem um vídeo da Celinha aqui, eu acho. Aqui. Eu olhando de lado, parecia que a Eu tela não estava sei se o meu vai dar para... Então, a nuvem, ela tem uma parte atrás dela muito claro, né? Então, mas não é uma boa camuflagem, é uma nuvem? Claro que é. Pois é, né? Eu achei assim um tanto intrigante essa nuvem, porque realmente tem esse efeito. Na China já filmaram, em Turquia, enfim, essa nuvem arco-íris, né? Sim. Tem o arco-íris na nuvem. Só que nesse caso em especial, eu achei um pouco intrigante, porque está num formato oval, né? Sim, sim. E tem mais um, né, da Celinha. É esse que eu não sei se vai dar para... Isso, esse aí. É bem pequenininho. Dá para ver até a câmera dando o zoom. Tentando, né? É porque é longe, né? O pessoal fala, por que nunca tira foto boa de perto? Porque eles não vieram tomar chá em casa. Não. O dia que vierem, eu vou pegar e vou tirar foto. Não é assim que funciona. Agora que está lançando o celular que você dá zoom 50x, ele pega, sim. Então, hoje a tecnologia está começando a evoluir para a gente poder fazer esse ultra zoom. Sim. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem até agora, não dá. E treme muito, né? Quando você abre muito o zoom, é difícil de você ficar parado, porque um movimento já desfoca. E ali tinha a iluminação da rua, atrapalhou muito. O pessoal que está em casa, vocês viram que nós estamos aqui numa conversa. Se vocês passaram por alguma situação, compartilha com a gente no chat para a gente ler aqui. Eu vou adorar. Não é? Esse da Inês, a Inês contou para mim, que comentou. A Inês chegou a contar para mim. E eu achei surpreendente, até ela falou que ia mandar a foto, Inês, estou esperando a foto da visualização, onde foi vista a nave. Então, é algo que intriga, a gente quer saber mais, a gente quer ver fotos, quer ver imagens. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que vocês... Sabe quando você está olhando para o céu à noite, a gente consegue diferenciar uma estrela que está bem adiante, né? Mas sabe quando o céu não tem nada e você não vê estrela, mas só tem um negócio parado ali e chamando muita atenção sua? Outro dia eu fiquei com o Pedro. Pedro, o Pedro, não é. A gente ficou discutindo, sabe? E eu fiquei dando zoom, zoom, zoom. Devia ter trazido. E você percebia que ele estava em movimento. Só que se você olhar, você pensa que é uma grande estrela. Pode ser alguma coisa? Eu te dou um conselho. Tem um aplicativo que é gratuito, que chama Star Walk. Você mira no ponto iluminado. Se ele não detectar nada, aí é a certeza que você tem que é algo... Porque ele detecta as constelações, planetas, e você mira nele. Então, se você mirar nesse ponto específico que ele não identificar, você fala, opa. Olha que legal, repete o nome do... Star Walk. Ah, olha aí, pessoal, anota para não ficar nessa dúvida que nem eu. Eu e o Pedro lá discutindo. Tem até de rota de avião, né? Rotas de aviões e satélite. Não é esse aplicativo, mas tem aplicativo hoje que você aponta e ele te fala se lá é rota de avião, se aquele horário costuma ter tráfego aéreo. Olha aí, já vai evitar meia hora de discussão com o Pedro lá. Não é? Não é? Não é. Mas eu achei que era, porque ele movimentava. Quando eu dei o zoomzinho ali, né? Não sei, gente. Eu também não sei. Eu não vou dar palpite porque eu não tenho ideia. O que me seguiu era um dia nublado. Não tinha estrela, não tinha lua, não tinha nada. Era um céu alaranjado.
E aí, de repente, aparece aquele monte de lâmpada, lâmpada, né? Luz, né? Que abre e fecha, seguindo. Então, não tinha como eu falar que era uma estrela, um planeta, nada. E teve um dia também, a gente estava voltando de viagem, tinha alguém acompanhando. Nesse dia até o Pedro acreditou. Agora quem não acredita é o Pedro. Que eu faço esse filtro, eu falo para ele, Pedro, não é? Imagina, sabe quando você passa assim numa região na estrada que não tem nada, que é um breu e só tem um negócio acompanhando você em cima? E acompanhou a gente por muito tempo. E eu fiquei meio assim, eu falei, falo, não falo, falo. Eu vi, aí os 2 colegas nossos que estavam dentro do carro viram também. E aí eu comecei a pesquisar na internet. E aí aquela região tinha casos de ufologia. Aí eu falei, Você vê como que é essa questão do tabu? Vocês estavam entre 4 pessoas? 4 E pessoas. entre 4 pessoas já tinha restrição de falar um pro outro que estava vendo. É exatamente isso. Aí você fala, não, você tá vendo? Não sei, né? Como que eu vou dizer? É um receio de não acreditar no que você está falando. Na realidade, é um medo nosso de se importar com o que o outro vai achar. É o famoso medo do julgamento. Medo do julgamento. Medo do julgamento. Claro, eu acho que temos que ter um filtro, porque se formos falar tudo que a gente pensa, nós estamos perdidos, né? E até do que a gente acredita, né? A gente tem que filtrar para ver se aquilo faz sentido para você, se aquilo tem um fundamento. As 3 peneiras que a gente fala. Mas nesse caso, eu acho importante colocar para fora, até para você analisar a percepção que outras pessoas têm. Né? O que eu estou percebendo é a mesma coisa que o Pedro e as 2 outras pessoas estão percebendo? Se não, o que vocês estão percebendo que eu não estou? E começar a alinhar. Porque nas minhas testemunhas, eu percebi que a mensagem estava chegando da mesma maneira para mim e para as pessoas que estavam comigo. Eu falei, então, eu vou começar a dar credibilidade, que não sou eu que estou vendo nada distorcido, é a forma que está acontecendo mesmo. E a gente se permitir fazer essa pergunta, não ter vergonha. Eu estou vendo algo, pode ser ou pode não ser, mas é importante compartilhar. E outra, o que de pior pode acontecer? Pois é, né? Mas, Célia, você percebe que essa casuística insistente na sua vida teve um propósito? Porque hoje você tem um trabalho alinhado, de certa maneira, com isso. Porque assim, eu sempre fui uma apaixonada por área holística. Né? Só que a minha bagagem foi uma bagagem tradicional, na época, né? Então, assim, eu vim de formação acadêmica, minha formação é em Direito, fiz pós em Meio Ambiente, depois eu fiz Técnico de Segurança do Trabalho, enfim. Tentei trabalhar nos corporativos da vida e não fui feliz. E aí, procurando começar a entender essa coisa de você não pertencer ao mundo, eu fui procurar um terapeuta holístico e esse terapeuta me ajudou muito. E aí eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça para pesquisar mais sobre terapias holísticas, terapias integrativas, terapias, né, não muito convencionais, né, que hoje está mais não na moda, mas a busca por tratamento e conhecer o seu eu está mais acessível, está mais acessível, exatamente. E acho que as pessoas estão mais abertas também. Sim, tem muito material também. E a resposta também é muito rápida. Eu não tô desmerecendo o trabalho de psicólogos ou psiquiatras, eu acredito que tem sim um público que é necessário passar por esses profissionais, mas em alguns casos eu acredito que terapias holísticas integrativas têm um trabalho e resultado mais rápido que você está precisando no momento. E aí eu fui buscar. E nessa de ir buscar, em 2019 eu conheci o Theta Healing, eu fui sempre a questão do São Tomé, vir para quê, né? Eu fiz uma sessão, achei que não tinha feito nenhum tipo de efeito. No dia seguinte eu estava dando voadora e falou, não, a minha vida vai mudar. E mudou. Uma sessão de Theta Healing mudou, falei, nossa, eu quero fazer essa terapia. Então eu fiz formação em Theta Healing, depois eu fiz numerologia cabalística. E aí eu falei, como que essa paixão por ufologia pode entrar na minha vida? E aí eu conheci o curso de cura arcturiana e fui fazer a formação. E eu estava numa fase que eu estava eu ainda estou, né? Estou extravando agora, de só
juntar bagagem. E eu estava perguntando a mim mesma, qual é o meu propósito? Porque eu só estou pegando o cinturão, colocando ferramenta. O cinturão está ficando pesado, eu preciso usar essas ferramentas. E aí, num curso de cura arcturiana, que eu fiz com a querida Isa, ela passou o curso e eu estava no impasse de fazer um outro curso que estava em vista de analista existencial. Olha que incrível, eu não me achei capaz de fazer o curso de analista existencial, que a minha querida cunhada Tássia está dando esse curso. E na primeira turma eu não me achei capaz de fazer. Falei, não, isso aqui não é para mim. Aí fui fazer o curso de cura arcturiana. Aquilo destravou tudo. Sabe? Na hora eu já... no primeiro módulo, que são 4 módulos o curso, eu falei com a minha cunhada, falei, Tássia, eu quero fazer o curso. Ela, você já está com acesso, pode fazer. Comecei a fazer o curso de analista existencial junto com o de cura arcturiana, mas aí o de cura arcturiana começou a abrir minha mente para minha missão, para o meu propósito. Que importante, né? Que presente, né? Um presente tanto. E aí eu me identifiquei com a técnica. Por quê? Porque é um tratamento muito sutil, Sibeli. São 28 códigos de geometria sagrada que foi canalizado pelo Clarindo Melquisedeque. Ele é um mineiro. Então, ele canalizou esses 28 códigos e fez o curso, porque ele explica para que serve aquele curso, como que funciona a cura arcturiana, quem são os arcturianos, toda essa família cósmica, os símbolos, os escudos de proteção. E aí você começa a entender essa conexão com o seu eu superior. Como que você faz essa conexão dos símbolos com o seu eu superior e como você pode usar isso a seu favor, na parte emocional, na parte mental, na parte espiritual. Entendeu? E aí eu comecei a enxergar que eu tinha um tesouro na mão. Mas eu não quero esse tesouro só para mim. Eu quero passar para as pessoas, eu quero ser um canal de expansão. Quero que as pessoas tenham também a mesma experiência que eu tive. Eu quero que as pessoas entendam que ela tem um grande poder dentro delas, um poder de cura, um poder de transmutar, um poder de limpeza, de blindagem. Um poder em si, né? Exatamente. Em si mesmo. Então, já estendendo, vamos falar do curso que você vai dar. Que aí já é uma ufologia mais espiritualizada? Na verdade, é um curso... Eu vou dar pitadas de ufologia porque eu não consigo não dar. É do meu ser, fala. É do meu ser. Mas, no caso, é mais voltado para a espiritualidade. Ele é um curso de cura multidimensional, arcturiana, que foi canalizado. E aí, nesses 4 módulos, eu vou explicar para que serve cada ferramenta, como que você pode usar. Tem uma mesa, tem um pouco de radiestesia, que você usa pêndulo. Então, ele tem todo a questão energética. Você aprende a trabalhar com a energia a seu favor. Então, eu estou destravando, porque é a primeira vez que eu vou dar esse curso, esse é o primeiro de várias, e eu vou iniciar o curso dia 25 de outubro. É presencial, é online? Não, por enquanto é online. Por enquanto vou fazer online, serão 4 encontros, vai iniciar dia 25 de outubro, 31 de outubro, 8 de novembro e fechamos 15 de novembro. São 4 módulos. Eu não vou pôr carga horária porque eu não gosto de pressão. Então, o tempo que... Normalmente, cada encontro dura umas 3 horas. Mas se passar, é porque necessita passar. Mas as ativações têm que ser divididas porque é muito forte, Sibeli. Não parece uma coisa meio correlata ao Reiki? Sim, porque você usa os chakras, é a via de canalização do código. E a questão de você abrir, né? Você recebe aquele comando, é como se fosse uma chave. Exatamente. Você virou aquela chave e você entra, agora eu faço parte e eu ajudo a distribuir essa energia. E você vira outra chave, né? Como nos comandos. Então, o curso, na verdade, é como se fossem iniciações. Isso, porque assim, a pessoa, ela vai ter ali o curso, ela sai no 4º módulo com mestrado, ela é facilitadora, ela pode dar o curso, mas não necessariamente, a grande maioria das pessoas que fazem é para se auto-aplicar. Por quê? Porque, como você falou, no curso a gente já faz ativação desses 28 códigos. Tem uma alteração energética, de DNA, tudo. E aí, a partir dali, a pessoa escolhe, né? Muitas pessoas fazem só para os entes queridos,
faz só para autoaplicação, ou se identificam e começam a levar a ferramenta aí para outras pessoas, que eu acho que a divulgação é o mais importante. Quando eu conversei com a Celinha, eu fiz a mesma pergunta. Falei, Celinha, é parecido com o Reiki? Por conta da ativação. É. Eu vou pedir para o Pedro aproveitar e já colocar a chamada do curso, para vocês verem, e para quem não conhece, ver um amigo arcturiano na tela. Para quem ainda não ligou ainda a pessoa. Deixa eu mostrar aqui pro Pedro. É a parte ali. Achou? Deixa eu procurar aqui. Peraí, Deixa gente. ele procurar, a gente vai conversando aqui. São seres muito simpáticos. Você sabe que eu te falei isso, porque quando eu fiz o primeiro curso que eu fiz de Axis, fez um sentido na minha cabeça, na minha vida e na minha energia que eu não sei te explicar. Me deu uma euforia, uma coisa diferente. É muito interessante quando você... Porque eu acho que é isso mesmo, você destrava coisas dentro de você. Não é só o conhecimento que você está recebendo com aquele curso, com o curso. Você está entrando em lugares que você não acessava dentro do teu campo. Exatamente. E tem cursos e cursos, né, Sibeli? Tem cursos que a gente aprende, a gente vê que é uma ferramenta legal para você usar até como base de tratamento para algumas pessoas, mas tem uns que fazem seu coração bater mais forte. Esse fez eu bater mais forte. Tudo é contribuição, mas tem coisas que parece que tem a ver com a tua identidade, né? Exatamente. Tem a ver com a identidade. Por exemplo, eu passei por uma constelação familiar há uns 2 anos atrás. Foi uma transformação enorme na minha vida, foi uma virada de chave, mas eu não me interessei em fazer. Sim. Recomendo para todo mundo, eu falo, gente, constelação familiar é necessária, eu acho que até todas as pessoas deveriam fazer para alinhar ali, né, o papel de cada um, mas eu não daria esse curso. Acho que eu não tenho esse dom para esse caso. Mas no caso da cura arturiana, eu comecei a ver a bagagem, tudo, eu falei, nossa, é tudo que eu gosto, que eu me identifico, que eu acredito. Tem a ver com a tua vibração, Exatamente. Né? O povo já está até de bandeirinha atrás do seu carro. E é interessante, quando você falou, eu fiz vários cursos, quando a gente começa nesse caminho terapêutico, a gente tem essa necessidade de ter várias, igual você falou, várias ferramentas do cinturão. Não é? Mas sempre tem aquela que você se conecta mais. Sim. E no meu caso, eu amo Theta Healing. A Si fala muito do Barras, olha lá, Tainá, separadas no ninho de novo. Eu acho, Renata, assim, que é importante você ter esse cinturão. Sim. Mas também você tem que tomar cuidado para você não ter obesidade mental, só, né, ir adquirindo conhecimento e não colocar em prática. Eu estava indo por esse caminho. O eterno estudante, né? Eu conheço muita gente. Não, faz o que você... Não, porque eu tenho que terminar, não sei o que. Eu falei, gente, mas você já tem muita coisa. Nunca tá pronto. O universo pegou, me deu uma rasteira, a Renata estava lá, ela viu, estava ajudando a Tainá num curso de Theta Healing, comentei do curso, as pessoas falaram, data. Queremos fatos reais. Exatamente. E a gente vê o conhecimento que ela tem e a conexão que ela tem com o assunto. Então é a sua praia. Você vê, gente, acontece qualquer fato ufológico, eu adoro. O meu direct lota, todo mundo me marca. Esse do ET lá do México, eu recebi uns 30 directs. Aliás, o ET do Peru, né? Da região de Nazca. É que a reunião foi no México. Olha que engraçado. E mais uma coincidência. No ano que acharam esse ET, eu fui visitar o Peru. Eu fui em Machu Picchu conhecer. Como foi tua experiência lá? É um lugar que está na minha lista de lugares. Olha, Sibeli, foi um período da minha vida que eu estava muito deprimida. Eu estava perdida e eu achei que eu precisava fazer uma viagem sozinha. Que eu recomendo para todas as pessoas, esse encontro de você com você mesmo, você fazer uma viagem, você tá presente com você. E foi uma viagem, assim, maravilhosa, porque Machu Picchu é uma região diferenciada, ela fica no meio do nada, você está em 2.300 de altitude e uma cidade inca que eu não acredito que foram humanos que construiu aquilo.
tamanho das pedras, a forma que foi construída, e aquilo que você falou, ou a Sibeli que falou que estava, foi você, né? Lá no Egito que estava enterrado, aí desenterraram. Isso mesmo, estava debaixo de areia, né? Isso, então ali aconteceu a mesma coisa. Estava enterrado, de repente desenterraram tudo, que foi recente. Ah, é? Não é, acho que é 68. Tem uma placa Nossa, lá. é muito recente. É muito recente lá. E assim, é muito remoto. Você anda muito, você pega um trem, as pessoas têm pessoas que fazem camp, vai a pé, eu não sou dessas. Esse é o objetivo, mas para isso eu tenho que treinar o corpinho eu aqui. sou uma boa taurina, eu gosto de conforto, eu gosto do belo, entendeu? Eu falei para Renata, eu queria fazer o caminho pela floresta, pela serra ali. E aí eu fui no modo turístico mesmo, né? De trem, de van, e depois você pega um ônibus, que se você não morre ali, você não morre nunca mais. E aí você chega... prova de vida, né? Porque é umas curvas, pior que a curva da Serra do Ubatuba ali, sei. Você só vê ribanceira, mas... E aí quando você chega e vê aquele monumento histórico, não é à toa que é uma das 7 maravilhas da humanidade, é uma energia tremenda, e eu sou apaixonada por pedras, sempre fui apaixonada por pedras. Pequenas, grandes. Exatamente, e quando você chega lá e vê aquele império de pedras, é assim, você fica em êxtase. E eu senti uma energia muito diferenciada em Machu Picchu. Eu gostaria de voltar lá de novo. É um ponto de força, né? É um ponto de força. É um ponto de força. E outro que está na minha rota, que é meu sonho, é o deserto do Atacama, que tem o céu. Não, dizem que é sensacional também. Lá eu acho que eu vou Você já foi? assistir coisas lá. Não, mas está na minha Não, lá listagem. não tem muito a minha lá lista. Lá tem um observatório, né? E lá é o local que você vê com mais nitidez o céu. Que coisa incrível, né? Então, eu acho que algo me espera lá, porque... É que quando eu viajo, eu tenho alguns medos, assim, sabe? Mas a minha vontade de viver supera meu medo. Você tinha, amor. Você vai ver, a próxima vai ser completamente diferente. Mas tem alguns desafios, assim, sabe? Eu vou morrendo, mas vou. Mas isso é a coragem. A coragem não é não ter medo, é você ir além de ter medo. Aí quando eu vou viajar, eu estou disposta a encarar os medos. Mas eu vou falar pra você que... ótimo. Um ótimo incentivo. Achamos o ponto, Pedro? Achamos o ponto. Então vamos passar o curso da Célia. Esses são os amiguinhos arcturianos. E é legal você falar no curso que são os 4 níveis. Sim. Num curso só. Então, são 4 níveis num curso só, onde é dado de forma bem didática, de forma até pausado. Você faz o curso em um mês, um módulo por semana, até para você assimilar as energias de uma semana, porque é forte. Tanto que quando eu fiz, na hora que foi ativado os códigos, eu ia para a cama direto. Dava aquele sono, sabe? E aí, ao dormir, aquele processo continuava de ativação. No outro dia, eu acordei assim, meio fora de órbita, mas cada um tem um sentido, uma reação, tá, gente? Também, né? Não quero assustar as pessoas, senão as pessoas vão falar, nossa. Então, assim, cada um tem uma percepção. E eu que não sou tão sensível, eu achei que pegou bastante em mim, eu adorei, porque você sente as mudanças, a fluidez dessa energia no seu dia a dia, nas suas ações, e aí vai de cada um, qual que é no caso, a demanda de cada pessoa. E depois, para o pessoal que tiver interesse, tudo isso que nós estamos divulgando aqui, nós vamos colocar na legenda do vídeo, para depois vocês poderem entrar em contato, vai ter o WhatsApp da Célia, do nosso evento também, e nós vamos colocar tudo na legenda para vocês terem o acesso completo. Isso aí. O que mais? Eu acho que a Célia tem um bom estudo sobre as casuísticas no Brasil. E na região do Amazonas? Sim. Porque eu morei em Manaus um tempinho atrás. Acho que uns 15 anos atrás eu morei. Sim. E era muito engraçado, sabe? Porque eu sou uma pessoa meio destemida das coisas. Hoje eu estou mais assim, porque está muito violenta, mas eu sempre andei de boa. Você tá mais assim hoje? Eu imagino que era, então. Bom, você gosta de polêmica? Vamos criar uma polêmica aqui? Amazonas. O que mais a gente escuta sobre Amazonas? Ouviu falar em Ratanabá?
Já ouvi falar. Tem uma que dizem que tem civilização uma enterrada lá. até com pirâmides, coisa e tal. Eles falam das pirâmides que estão Isso. enterradas, né? Isso, e por conta disso, o avistamento naquela região é muito grande, só que é selva. Você sabe que eu me sentia muito mal, não era uma coisa que eu me sentia à vontade, porque é aquilo que eu te falei, se a nave lá da filmagem estivesse tão perto, eu teria ido para baixo. Ia dar ruim, mas eu já ia estar dentro. Mas lá eu me sentia perseguida o tempo inteiro. E eu andava bastante sozinha, fazia caminhada ao longo do Rio Negro, não tinha muita gente, eu me sentia seguida o tempo inteiro. O tempo que eu morei lá, eu não dormi bem. Eu fui dormir bem de novo depois que eu voltei. A Renata já estudou Theta Healing, ali pode ter um misto de casos, né? Você pode, sim, ter sido seguida por alguma questão ufológica, porém, também tem os elementais da natureza. Então, mas com eles eu me dou muito bem. Os elementais, para quem não conhece, deixa eu só comentar, né? Tem pessoas que acham que não acreditam, mas os elementais da natureza são os gnomos, as fadas. Não, né? Isso estava tranquilo, mesmo porque assim, eu sempre tenho muito respeito por onde eu vou e eu tenho uma conexão muito boa, então isso está de boa. Era diferente, eu não sei te explicar, porque trazia angústia, trazia mal-estar. Exatamente, uma coisa diferente do que eu estou acostumada. Entendi. Entendeu? Essa coisa de estar sozinha, de andar sozinha, de boa, várias vezes na minha vida, em vários lugares diferentes, conhecidos ou desconhecidos. Mas lá era. Eu andava olhando para trás. Vamos fazer uma analogia, então. Ali próximo do Amazonas tem o Pará. Sim. No Pará teve o caso da Operação Prato. Sim, e o que foi a Operação Prato? A Operação Prato foi os discos voadores que apareceram e soltavam raios luminosos que queimavam as pessoas e algumas pessoas apresentavam um quadro de anemia, ou seja, tiravam o ferro do sangue das pessoas. Então, e ali foram centenas de pessoas que tiveram problemas. As unidades de saúde ficaram lotadas na época. Então, tem uma tese que ali foi uma linhagem extraterrestre não muito do bem, que estava rondando. Era isso que eu senti, olha, me arrepia, era isso Entendeu? que eu sentia, não era uma coisa assim... Mas só naquela região que a gente ouve falar mais nesse sentido, assim, de ataque, né? Por exemplo, no caso Varginha, a gente já não ouve falar disso. O que houve no caso Varginha? Caiu a nave, os ETs foram levados para o hospital, quer dizer, o despreparo, claro, ninguém é treinado. Você vê um ser, você não sabe se é humano, se é animal, você vai levar para onde? Levou para o hospital, do hospital foi para a base da ESA, da base da ESA foi para a Unicamp, da Unicamp foi para os Estados Unidos. E aí eu não vou falar mais, porque eu quero que as pessoas assistam o documentário. Fala de novo o nome do documentário. O documentário chama Momento do Contato, do James Fox. Por enquanto, esse documentário está só na plataforma da Apple TV, mas eu conversei agora, a gente teve a oportunidade de conhecer o Marcos Leal, que auxiliou nesse documentário, ele falou que está abrindo para outras plataformas, vai tentar com a Amazon Prime, para divulgar. É riquíssimo esse documentário, por quê? Porque o James Fox, por ser americano, e não ter as questões legais aqui do Brasil, ele conseguiu algumas provas que ele conseguiu colocar ali naquele documentário que esclarece muito o caso Varginha, que ainda vai continuar, tá? Isso é só o começo, mas é o caso ufológico mais importante que eu acredito que tenha no Brasil, que teve, né? De vários, o caso Varginha, porque está tendo muita testemunha. E é importante que não se passe tanto tempo, porque as testemunhas ainda estão vivas. Sim. No outro caso que você citou, que está sendo reaberto, você já tem muito material se perdendo, né? Os militares que participaram da operação já morreram, porque é muito antigo, né, muito Sibeli? É de 1957, a Operação Prato. Então, realmente, é muito antigo, e você passar quase 60, 70 anos e reabrir esse caso, então é muito difícil ter pessoas vivas que testemunhem, e quem às vezes ainda está vivo não quer falar do assunto, porque tem medo, então tem que pegar a questão mais fresca mesmo e falar com essas pessoas. E você está falando uma coisa agora, você morou lá, você fez aquele passeio, né, do Rio. Muito incrível. Ele é incrível, mas essa sensação que você está me falando, agora eu lembrei, quando eu fiz esse passeio, é verdade. A gente Mas no passeio eu não senti, eu sentia quando eu estava caminhando sozinha.
Eu senti no passeio. Você Não, tá falando agora, sabe aquela sensação assim de que realmente você não tá sozinho e chega uma hora do passeio que some tudo, né? Só o sim, sina... o rio ele é tão largo que você não vê margens, né? Não, e assim, qualquer sinal de comunicação ele some. Ah, eu nem estava com comunicação, Renata. Eu estou com comunicação com a mata, com a mãe terra, com o curupira. Eu lembro assim, ó, o sinal foi sumindo, sumiu curupira. Tô ligada em celular no meio da mata. Não, o celular foi sumindo, sumindo, sumindo. Se acontecer alguma coisa com você lá, Já era. já era. E é verdade, ele dá uma sensação mais densa mesmo. Você tá falando agora, eu tô associando. Todas as regiões mais remotas têm mais incidência. Eu tinha dois lados. Tinha esse lado da natureza, que era uma coisa muito positiva, porque é tudo muito colorido, é muito intenso, né? Você vai para a Amazonas, é muito intenso, tudo é grande, colorido, mas tinha esse lado que... E aí, quando eu voltei para São Paulo, que eu percebi como eu estava dormindo mal lá, porque eu nunca tive problema para dormir na minha vida. E aí, quando eu cheguei, falei, gente, que descanso a noite inteira. Muito engraçado, muito, muito estranho. Não é engraçado, é estranho. É, gente. Vou até fazer uma pesquisa para depois de passar. Vou passar se tem algo diferente no céu do Amazonas, né? Depois você me fala direitinho a cidade, tudo que você tá. Eu estava em Manaus, Em Manaus mesmo. Em Manaus mesmo. Eu morei Tá na capital lá. Fazer uma pesquisa aí, depois a gente passa, né? Eu já dei uma pesquisada, mas não achei nada. Mas como você tem mais contatos da área, eu quero. Vai que ela recebe alguma informação. Já vamos dar uma carteirada. Tá no meu radar, viu? Eu tenho muita curiosidade de conhecer Manaus. Olha, é maravilhoso. Vá com mais dias, porque o primeiro dia você perde de climatização, porque é pesado. É outro planeta dentro do nosso planeta. É muito gostoso. É sensacional. Mundo, né? É sensacional. Quero conhecer o pulmão do mundo. Eu tenho vontade de Pantanal, que deve ser uma coisa maravilhosa, de animais, tudo. Sim. Eu já não sei. Eu quero ir para Atacama porque é o seguinte, é o local no planeta Terra que mais se assemelha a Marte. É verdade. Que a atmosfera, o clima, né? Tudo, a parte de atmosfera ali, né, a Terra, tudo é muito parecido com a fotografia de Marte. Então eu tenho curiosidade. As pessoas falam, nossa, o que você vai ver? Comer terra lá no Atacama? Não, mas não é só ver, né? Mas tem paisagens naturais maravilhosas. Eu você já tá olhando, vi terra, incríveis. terra, daqui a pouco vem um oásis, daqui a pouco vem uma lagoa, né? Uns geysers. E tem essa questão da noite, que é um espetáculo à parte, que as pessoas até têm cadeiras reclinadas lá no Atacama. Claro, você que é para só ficar olhando para cima. Olhando para cima. Então você vê muita estrela cadente, você vê muito satélite que passa ali, você vê tudo olho nu, não precisa. Sabe o que eu lembrei? Não. Você já deve ter ido para lá. Aos gatilhos da Renata. Eu fiz isso em São Tomé das Letras. Ah, já fui. Nossa, a gente ficava no teto do carro, né? A gente subia e ficava olhando. Que é perto de Varginha, né? Perto de Varginha. Você sabe que São Tomé das Letras, ela está sob um grande cristal de quartzo rosa. Por isso que tem essa energia absurda lá em São Tomé das Letras. Na época eu só fui curtir. São Tomé é outro nível, Por né? isso, você já ouviu falar lá, como é que é o nome do Ventania? Que ele fala que na tem cidade. Tem um portal lá que você entra lá e está em Machu Picchu. Tem essa conversa lá. Não, mas o clima é muito gostoso, porque é um lugar que são tribos tão diferentes. Você não vê ninguém nem olhando para ninguém. É tudo. Eu gosto disso. Eu gosto da diversidade na paz. E lá também tem muito avistamento. Muitos. Então, na época eu fui só para curtir. Mas eu não tinha noção. A gente podia marcar uma excursão, fazer um Pode Expandir direto de São Tomé? Aí sim, hein? Aí seria interessante, não hein? É? Pegar uns causos. Tá vendo? Eu já ia para alguns caminhos assim, mas não sabia. Tá não, nem com o Pedro. Não foi antes do Pedro. Ah, bom. Não, foi depois. Você falou dessa questão da energia do local. Quando eu fui lá conhecer, eu fui no terreno com a Tainá, com o Ivo, nosso primo que levou. A gente parou, ficou olhando, eu nem desci do carro, mas eu não fiquei eufórica quando eu vi o terreno, não.
Por quê? Porque o ET estava quase morrendo ali naquela situação. Ele estava numa situação de dor, numa situação de No perigo. mínimo de medo, né? Tanto que as meninas falam, olha, parecia que ele estava chorando. Entendeu? Então, assim, fica. A memória fica. Né? Então, depois falaram que ali tinha o cheiro da amônia com enxofre, enfim. E quando eu fui ali, estava fechado, né? Porque realmente virou um ponto turístico de Varginha esse terreno. Claro. Né? E aí, quando eu parei lá, e na época ainda estava aberto, não estava fechado, eu fiquei olhando, eu falei, nossa, que carga negativa tem aqui. Era de noite ainda, eu falei, tá bom, já vi, vamos embora. Tá visto. Vamos embora. Né? Então, eu acredito que lá no Amazonas você deva estar... alguma coisa memória eu acessei daquele lá, local. alguma coisa eu acessei lá, mas eu me sentia bem lá, né? O povo é maravilhoso, mas nesses momentos onde eu estava sozinha, eu tinha essa sensação. Uhum. Amiga, vamos falar da sua novidade? Vamos pegar os contatos dela. Quando eu for falar os meus contatos, eu já falo da minha novidade, porque a gente já está encerrando. Ah, então tá bom. Já? Você vê, filha? Já está dando quase 2 horas. 2 horas de programa. Que delícia. Aqui tem muito assunto. Ainda bem, né? Eu falo que a gente vem aqui conversar e filma. É maravilhoso. Célia, passa de novo os seus contatos e a data do teu curso, quando começa? Tá, o curso vai iniciar dia 25 de outubro e vai até dia 15 de novembro. Então, são 4 encontros semanais, 25 de outubro, 31 de outubro, 8 de novembro, 15 de novembro. O meu contato, WhatsApp é DDD 12 98135 1950 para mais informações. E também meu Instagram, @CeliaMariaSimões08, e no YouTube, acho que está Cecé Simões. Célia Maria Simões 08, isso. 08. Eu decorei, hein? Sabe por que 08? Na numerologia cabalística, o 8 é o número. É o número, e é o meu né? destino. É ele. É o meu destino, o número de destino. Então, a gente... Você, Rê? No Instagram e nas demais redes sociais, @Renata Palomo. Se você se conectar com a nossa proposta presencial, o link de inscrição está na bio do meu perfil lá no Instagram, ou do meu, ou do da Cibele. Entrem lá, façam a inscrição. Como são 20 lugares, então já tem gente se inscrevendo, a gente está muito feliz. Então façam sua inscrição lá. E você, sim? Bom, primeiro vou falar da minha novidade. Vou contar um pouquinho da saga. Conta. Eu estava muito triste com a pitose palpebral. Sabe o que é pitose palpebral? Essa pele que ela cisma de descer, né? E aí comecei a olhar a cirurgia, falei, o pós-operatório da cirurgia é complicado. E aí, como eu sou de fisioterapia, eu já trato com coisas da estética, eu fui atrás de técnica e achei o jato de plasma. E adorei, que já deu nem um mês da primeira aplicação já deu resultado. Então, se vocês quiserem saber mais, pode colocar, Pedro, por favor. Sobre a aplicação, sem injetar nada, sem corte, e a gente tem um resultado bem legal na retração aí dessa pele que fica sobrando. Eu estava tão nervosa que eu ia esfumar a maquiagem e a pálpebra ia junto com o pincel. Nem fala, amiga. Eu já falei para ela passar o jato aqui, ó. E aí, tá tão legal o resultado que as pessoas estão tendo. Eu não tenho antes e depois de muita gente para mostrar, porque é pouco tempo. Mas quem quiser, entra no meu direct, eu vou passar o meu antes e depois já para ver a diferença que deu. Então, estou dividindo com vocês, estou fazendo no consultório, agregando aos trabalhos que eu faço. Aí, quem quiser saber mais, é só entrar em contato no direct e eu passo mais informações. Você vai colocar o meu. O quê? Meu, o seu antes e depois. Ponho sim. Eu vou fazer o da Renata e a gente coloca. Bem legal, né? É uma coisa, a recuperação é fácil. Gente, a dor é quase inexistente. Nem posso falar que não existe, porque você tem um incômodo, mas nem é dor. Não, e eu que convivo mais com você, eu quase não percebi que você fez
não fica marca. Não fica marca. É O impressionante. inchaço passa em poucos dias, não é grande. Eu adorei Não o é negócio. invasivo, né? Não é invasivo. Eu Adorei o falo, negócio. gente, eu adoro ser os cases aqui. Pode me usar, pode, Use-me. use-me, pode Ser fazer nos cobaia meus é bom, às vezes, né? pode fazer nos Ai, meus olhos aqui, depois eu vou até fazer um zoom aqui da maquiagem. Ai, gente, então, muito obrigada. Obrigada, Ai, Célia, que bom, a querida. gente aguardou muito eu tua... também. Eu tô muito Fiquei primeiramente feliz com o convite, mais feliz de estar aqui presente, contando a minha experiência, desmistificando esse tema, colocando para as pessoas falar mais, abrir mais, não só a consciência, mas o coração mesmo, para olhar para o Sim. céu, para falar do assunto, que ainda vai ter muitas notícias dos nossos irmãos aí de outros planetas. E é muito legal você vir falar com a gente, porque tem a tua experiência pessoal e tem o teu estudo, né? Você não é uma pessoa que... Você segue os casos, você segue os ufólogos. Então é bem legal. Muito obrigada por ter vindo colaborar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, querida. Você sabe que você está no meu coração sempre. Também tá no Você, meu. a Tá, todos que estiveram aqui, muita gente que nós conhecemos, o Du, né, o pessoal que fez a formação com a gente, Teta Healing, os nossos amigos aí de egrégora, a todos vocês que estiveram com a gente até agora, acompanhando, agora interagindo conosco. Adoramos isso. Adoramos isso. Fofocas ao vivo. Adoro. Eu quero agradecer também todo mundo que fez aí a audiência, mandou comentário, mandou pergunta. Muitas pessoas queridas do meu coração. Quero deixar meu beijo e minha gratidão. Isso. E esperamos vocês na próxima quarta aqui conosco no Pode Expandir. E eu vou trazer uma surpresa para vocês semana que vem. É verdade. A semana que vem vai ser o último programa às 4h da tarde. Depois a gente passa para 7, na quarta-feira às 7. A gente tem sábado. Volta tudo. Volta. A gente tem um episódio extra no sábado. Nós vamos estar com o Saulo Calderon. Gente, ele é Sou fã dele. Já vou dar pode dar spoiler? Pode, né? Eu Pode. já vou perguntar, já estou com várias perguntas engatilhadas. Eu quero saber como que é do outro lado. Saulo, ele faz projeção astral e ele tem muita lucidez e muita atividade extracorpórea quando ele dorme. Quero muito saber como é daquele lado. E o universo dos animais também, que ele tem experiência com isso. Os animaizinhos, depois que desencarnam, para onde vão? Onde ficam? Como se reproduzem? Quero saber tudo. E ele tem experiências com projeção com extraterrestre. Ele tem experiências mesmo, quando ele sai com seres que não são exatamente terrenos. Eu já estou com o caderninho cheio de perguntas. Gente, vem com a gente. O sábado vai ser 1h da tarde. Isso. E também vai ter perguntas abertas, então fiquem conosco. Já coloquem aí no caderninho, igual a Cibele falou. Então, sábado, 1h, e na próxima quarta, o último dia nosso às 16h. Depois nós vamos para 19h. Vamos para o horário nobre. É isso, pessoal. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês e até quarta. Até. Obrigada.